Espero que todos estejam bem. Hoje a gente dá início ao terceiro bimestre, vamos dizer assim, que a gente vai tratar ginástica, atletismo e práticas corporais de aventura. Não de uma forma misturada, a gente primeiro vai tratar ginástica, depois brevemente atletismo e, por fim, práticas corporais de aventura. Antes da gente adentrar no assunto propriamente dito, é interessante que a gente tenha em mente o que é a ginástica. A ginástica pode ser quase tudo, certo? Mas o conceito acadêmico dela remete a qualquer ação repetitiva ou modalidade, seja competitiva ou não, certo? Como ação repetitiva, a gente vai ter a ginástica sendo entendida como uma prática regular e como modalidade ela pode ser competitiva ou não, certo? Pode ser de demonstração, pode ser de passatempo até, que tenha como objetivo o aperfeiçoamento físico, certo? E mental. A gente não pode dissociar essas duas coisas, a gente não pode simplesmente achar que preparando o nosso corpo estaremos esquecendo da mente ou que só estudando a nossa mente estaremos esquecendo o nosso corpo. São duas coisas ligadas entre si. Então, se você treina o seu corpo, consequentemente você estará melhorando a sua mente e, consequentemente, a sua mente sã vai estar refletindo no seu corpo também. Melhoria ou execução de uma capacidade física que pode ser realizada com ou sem aparelhos. O que seria capacidade física? A capacidade física é qualquer habilidade humana que pode ser treinada e melhorada. Exemplo, agilidade, velocidade, equilíbrio, força. Beleza? Com ou sem aparelhos, porque a gente vai ter uma gama de aparelhos projetadas exclusivamente para a prática da ginástica e a gente também pode ter a prática da ginástica sem nenhum aparelho. Vai depender do tipo de ginástica em que a gente vai estar inserido, beleza? É importante também a gente entender bem resumidamente como a ginástica ela se liga à vivência humana ao longo da história. Vamos lá. Na pré-história, a gente tinha a ginástica ligada à sobrevivência humana. Como assim, professor? Na pré-história, os caras já faziam ginástica? Não necessariamente, a gente não tinha uma prática sistematizada. Mas, instintivamente, o homem tinha que correr, tinha que saltar, tinha que trepar em árvores, nadar, caçar, coletar coisas. E esse conjunto de ações pode ser entendida como uma prática de ginástica em si. Beleza? Já na antiguidade, a gente tem a ginástica voltada para preparação guerreira ou preparação militar, possibilidade de beleza. Na Grécia Antiga, a gente tinha a ginástica voltada para o embelezamento humano. A gente tem a ginástica ligada a celebrações e festivais, sejam religiosos ou não, bem como disputa de jogos, sejam os Jogos Olímpicos ou até mesmo aquelas grandes batalhas dos gladiadores na Roma Antiga. Na Idade Média, a ginástica ela perde um pouco o espaço, porque durante o período da Idade Média a gente teve um controle quase que total da sociedade pela Igreja Católica. E a Igreja Católica ela barrava todo tipo de culto ao corpo, certo? Então a ginástica ela perdeu um pouco de espaço. Mas essa mesma igreja, depois de um tempo, ela viu que a ginástica ela poderia servir como preparação para seus guerreiros frente às cruzadas. O que eram as cruzadas? Eram caravanas de guerreiros idealizadas pela Igreja Católica para disputar o território santo, que hoje a gente entende como a Palestina, certo? Ou seja, desde outrora, a religião em si ela tem também algumas ligações com o lado perverso da humanidade. Religião. No Renascimento e na Idade Moderna, a gente tem um retorno do desenvolvimento científico, artístico, literário. E com isso a gente também tem um retorno da ginástica, certo? Pensadores, eles viam na ginástica a possibilidade de uma ferramenta para a educação, beleza? E a ginástica em si, ela tem um direcionamento de educação nessa fase histórica, bem como fator de saúde e formador moral e cívico. Antes a gente entendia que quem não estivesse apto ou não estivesse dentro de alguns
segmentos da sociedade eram tidos como vagabundos. Então, a ginástica em si, ela servia como formação moral e cívica. E na idade contemporânea, que é a idade em que a gente está inserido, a gente tem uma gama imensa de possibilidades da ginástica, começando lá atrás com o movimento ginástico europeu, com as escolas de ginástica alemã, francesa e sueca. E eu vou falar um pouquinho mais sobre essa ginástica na idade contemporânea, mais precisamente na atualidade. A gente pode ter bem mais do que eu vou falar, mas a princípio a gente tem um fim estético da ginástica, de beleza, de condicionamento físico, de competição, de demonstração, de recreação, hidroginástica, que seria a prática da ginástica em meio aquático, de reabilitação ou fisioterapia, que vai ser a prática da ginástica voltada para como um tratamento não medicamentoso para algum tipo de impossibilidade, de conscientização corporal, de prevenção e ligada à vida laboral, que é ligada ao ambiente de trabalho, certo? Vamos lá. Como essas condutas e como essas práticas podem se ligar hoje à ginástica? Se a gente retomar ao conceito de ginástica, a gente pode simplesmente destacar o termo capacidades físicas, que vai ser o treinamento e a melhoria de habilidades físicas humanas que podem ser treinadas. E isso pode estar ligado à alta performance, que vai ser o alto rendimento, o esporte no suprassumo. A gente pode ter o condicionamento físico através dessa melhoria de capacidades físicas, que vão ser aquelas pessoas treinadas, mas que não são esportistas, não são atletas profissionais. E a gente vai ter a questão da aptidão física, que são pessoas que não são tão treinadas, mas ao mesmo tempo buscam ser aptas para a sua rotina de vida, certo? A gente tem a ginástica ligada ao fim estético, que aí é semelhante ao que a gente tinha lá na Grécia Antiga, mais precisamente em Atenas, que era a busca pela beleza humana através da ginástica. A gente vai ter a ginástica de competição, propriamente dito, que já foi falado aí dentro das capacidades físicas. E a gente tem nas ginásticas de demonstração, recreação, hidroginástica, prevenção e conscientização corporal, a gente vai ter uma faceta em si íntima de todas elas, que vai ser simplesmente a qualidade de vida, o bem-estar e a busca pela saúde. Cada uma vai ter algum objetivo específico diferente, mas o objetivo geral dessas que eu falei, por fim, vai ser a qualidade de vida, o bem-estar e a saúde. A gente vai ter a fisioterápica, ou a de reabilitação, que ela serve como tratamento não medicamentoso para qualquer tipo de impossibilidade que a gente tenha frente a um acidente, a um trauma, alguma coisa do tipo. A gente vai ter a ginástica laboral, que ela se liga ao ambiente de trabalho. A gente pode entender a ginástica laboral como a ginástica de prevenção. Mas por que ela é separada? Porque ela está intimamente ligada ao local de trabalho. E tem outra questão também. Esse tipo de ginástica, ela está também ligada à questão de produtividade humana. Se a pessoa não fica doente em decorrência do seu trabalho, subentende-se que ela vai produzir mais no seu trabalho. Aí também tem uma questão capitalista envolvida nessa possibilidade da ginástica. E por fim, a gente vai ter a ginástica educacional, que ela em si não é um tipo de ginástica, mas ela é uma dimensão da ginástica, que a gente vai tratar mais na frente. Que através da ginástica voltada para a educação, a gente consegue entender todos esses outros tipos e ainda mais. A gente consegue aprender valores ligados a essas práticas que eu já demonstrei para vocês, como respeito, como a valorização do outro, socialização, interação social, respeito de limites, o respeito a si mesmo dentro de uma própria prática. Enfim, a gente vai destrinchar um pouquinho melhor sobre esses valores nas próximas aulas. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Tchau!